Você está tendo dificuldades em organizar os seus estudos e sente que eles não estão rendendo como deveriam. Eu conheço exatamente esse problema, porque são problemas que eu enfrentei quando estava me preparando. E ao estabelecer estratégias que realmente funcionam, eu consegui aos 25 anos de idade alcançar 82% da prova objetiva do concurso, no qual foi aprovado com apenas 6 meses de estudo. Então eu quero te ensinar essas estratégias nesse treinamento. Meu nome é Lúcio Valente, eu sou delegado de polícia do Distrito Federal, sou professor e desenvolvi um treinamento com estratégias que realmente vão transformar a sua forma de estudar. Toda essa desorganização, toda essa dificuldade que você tem, toda essa dificuldade de aprender, de memorizar, de levar a informação de longo prazo e conseguir resgatá-la no dia da prova, nós trabalharemos num treinamento que será interativo, com aulas gravadas, aulas ao vivo, nas quais eu poderei tratar de todos os pontos, de todas as estratégias, de todas as técnicas que realmente vão fazer diferença. É o sentimento de gota no oceano. O que significa isso? Significa que às vezes você está ali aprendendo, desenvolvendo um estudo sobre um determinado tópico, ou mesmo assistindo a uma aula, uma videoaula ou algo assim, mas você tem um oceano de informações, de disciplinas, enfim, de matérias que você tem que estudar para aquela mesma prova. E isso te deixa ansioso. E esse sentimento é bastante comum porque a gente tem a sensação de que nunca vai conseguir vencer todo aquele conteúdo. A gente tem lá um edital, muitas vezes para um concurso, mas é tanta informação, é tanta coisa que a gente tem que estudar que naturalmente a gente se sente sobrecarregado. E isso pode ser enfrentado com técnicas de estudo, técnicas de organização, técnicas de preparação psicológica, para que você realmente consiga enfrentar com mais lucidez esse momento. Às vezes é isso, é como se você estivesse num quarto escuro, Daí você pega, você não sabe exatamente qual é o material, se aquele material que você está estudando ele é adequado ou não, se aquela forma de avançar na disciplina ela é adequada ou não. Muitas vezes você já avançou, mas acaba se esquecendo de coisas importantes, porque não tem trabalhado com a curva de esquecimento da forma correta, não tem feito revisões da forma adequada, não organizou a sua planilha de estudos da forma como deveria ser organizada, não distribuiu as disciplinas dentro da necessidade, dentro de uma estatística reversa, que seja realmente inteligente, que aborde os pontos que mais cobram. Ou seja, o seu estudo está perdido, está no escuro, está desequilibrado. Esse treinamento serve justamente para isso, para te dar um direcionamento. Não importa para qual prova você esteja estudando, não importa qual a finalidade do estudo, não importa se você está estudando para concurso, se você está estudando para o Enem, se você está, enfim, estudando na faculdade, ou se você está estudando mesmo na pós-graduação, mestrado, não importa. Importa que se você não desenvolver estratégias corretas de estudo, usam ferramentas cientificamente provadas, estudadas por psicólogos cognitivos, você não vai avançar. Ou vai avançar sem ter certeza exatamente se está avançando com passos firmes. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês nesse treinamento. Nos últimos dias eu tenho apresentado para vocês essas técnicas através de uma jornada em que na qual eu pude falar de diversas dessas técnicas. E eu fico muito feliz com a participação de todos. Eu realmente disponibilizo o meu tempo para, de forma gratuita mesmo, na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, desenvolver essas ideias com vocês, para que vocês possam colocar essas estratégias no cinto de utilidades, aí na caixa de ferramentas de estudo, para que os seus estudos realmente evoluam, e que você consiga o seu resultado, o resultado que realmente vai fazer diferença na sua vida. E queria ter a oportunidade de rapidamente ler alguns depoimentos em relação a esses vídeos que eu gravei e deixei disponíveis para vocês. Por exemplo, o Paulo Henrique disse o seguinte: implementei nos meus estudos, estou vendo uma diferença enorme, até serviu em questões discursivas. É claro, serve para tudo, questão discursiva, questão objetiva, questão oral, prova oral, enfim, questões de múltipla escolha, VOF, tudo isso, tá? Como sempre, Lúcio Valente, a cada momento que você vem aqui, eu sempre aprendo mais. O Anki e todas as demais ferramentas que já foram repassadas por você já fazem parte da minha rotina de todos os dias. Obrigado, disse o Davidson Pacífico, Já o Sérgio Feliciano de Oliveira disse o seguinte: sempre estudei de forma errada, lia muito e fixava pouco ou quase nada daquilo que havia lido. Ou seja, praticava o estudo passivo. Gostei da explicação sobre a técnica SQR3.
fazer a varredura em poucos minutos, então iniciar o estudo ativo. Durante muito tempo acreditei que estava perdendo tempo em fazer resumos e revisões. Hoje percebo que são essenciais para aumentar o rendimento nos estudos. E depois que fui apresentado ao Anki pelo meu brother Lúcio, não tenho mais dificuldades em resumir e revisar. O aplicativo é muito bom. Valeu, irmão. Então, são as estratégias, né? São algumas estratégias que eu abordo no meu treinamento e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você também, beleza? Quando eu comecei a estudar, eu tinha muitas dificuldades, né? Eu tinha dificuldade de me organizar, eu tinha, enfim, muita ansiedade sobre a quantidade de material que eu tinha que estudar, que eu tinha que enfrentar. Eu não sabia exatamente qual material que era melhor para mim, não sabia como revisar, enfim, estava muito inseguro em relação aos meus estudos. E quando eu tomei a decisão realmente de estudar, porque assim, sempre fui um aluno bastante medíocre, né? E quando eu tomei a decisão de estudar, eu quis sair dessa mediocridade. E aí eu descobri que eu não sabia, não tinha técnica, não tinha estratégia, não sabia nada sobre como estudar. Ninguém nunca me ensinou isso na escola, nada disso. Então eu fui atrás, eu fui pesquisar, fui conversar com pessoas que estavam sendo aprovadas e aí a minha caminhada começou aí. E aí eu fui utilizando muito na técnica da tentativa e erro tudo aquilo que me ensinavam. E depois que eu fui aprovado e até num tempo muito curto, né, de preparação, tive a sorte, né, de ter conseguido as estratégias, ferramentas corretas. Então eu passei a desenvolver isso cada vez mais. É claro que num primeiro momento, quando eu ensinava essas técnicas, eu não tinha esse nome método estudo reverso. É algo que foi sendo construído ao longo do tempo, né? Então eu já estou aí há pelo menos, né, 15 anos em sala de aula. E isso facilita com que eu desenvolva estratégias e utilize, com a colaboração dos meus alunos, todas as estratégias para que eu perceba o que funciona para mim, o que funciona para eles, e assim a gente possa construir cada vez mais, né? Então, o estudo reverso, ele é baseado tanto na minha experiência pessoal, a experiência que fez com que eu saísse da mediocridade e passasse num concurso muito disputado e sendo aprovado apenas aos 25 anos de idade, e também na minha experiência de sala de aula, né, de ensinar para os alunos e ter o feedback deles do que funciona e do que não funciona. Então é um grande filtro que eu fiz. E agora eu consigo colocar isso dentro de uma estratégia lógica, né, num passo a passo, num treinamento, que você que você consiga entrar com uma cabeça e sair realmente equipado, né? Como se você entrasse nu e saísse vestido mesmo, assim, você sai armado para as guerras, né? Para o campo de batalha que você vai enfrentar ali na sua preparação. E eu tenho certeza que se você seguir todas as orientações, todas as estratégias e fazer todas as atividades que eu proponho, você vai transformar a sua forma de estudar, você vai transformar a sua vida. Isso vai ser muito bom para tudo, mesmo que não seja algo relacionado ao estudo, à preparação de provas especificamente. Mas a capacidade de aprender melhor, a capacidade de se concentrar, não ficar ansioso em relação ao conteúdo, isso vai te ajudar na sua vida como um todo. E eu tenho certeza que esse treinamento, se você tem esses problemas, esse treinamento vai te ajudar enormemente nisso. Realmente vai fazer com que você saia de um ponto A para ir para um ponto B. E você precisa caminhar, você precisa tomar essa decisão e você não pode procrastinar, você não pode adiar essa decisão, tá bom? Eu não sei o que está se passando na sua vida agora, mas uma coisa é certa: estudar é parte da solução dos seus problemas. Eu lembro que quando eu estava estudando, eu pensava muito nisso, porque eu me sentia muito inferiorizado, porque eu via as pessoas, eu já tinha 20 e poucos anos de idade, eu via as pessoas que estavam se dando bem na vida, eu via que as pessoas estavam conseguindo as coisas e eu ainda estava naquele meu mundinho. E eu encontrei nos estudos, realmente, através do concurso público, a realização profissional que eu precisava, e o reconhecimento. E ser reconhecido é muito importante. E não é só ser reconhecido pelo que você é, mas do que você faz para as demais pessoas. Quando você consegue alcançar um cargo público, por exemplo, você tem a possibilidade de se ajudar. É claro, a sua vida financeira vai melhorar, você vai ter possibilidade de dar um conforto para a sua família,
que você talvez hoje não consiga dar, talvez você consiga pagar aquele plano de saúde que hoje você não está conseguindo pagar, enfim, todas essas situações que a gente sabe que dependem realmente da situação financeira. Mas quando você consegue alcançar o seu sonho, você impacta a vida de muitas outras pessoas, e muito diretamente aquelas pessoas que dependem de você, né, seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, enfim, os seus pais, os seus amigos, os seus irmãos, mas também indiretamente a toda a sociedade, porque você tem a possibilidade de servir as pessoas. Quando você é aprovado no concurso público, é isso que acontece. A realização é tão ampla que abrange pessoas que você nem conhece. Isso aconteceu comigo e vai acontecer com você. Se você está estudando, por exemplo, se você está estudando para o vestibular, alguma coisa assim, se você é aprovado numa prova, por exemplo, imagina você ser aprovado num curso de medicina, de direito, a possibilidade que se abre para você, as possibilidades que se abrem, né, na sua vida, né, como as pessoas vão se sentir orgulhosas de você, e você pode fazer isso, você não pode se inferiorizar. O que falta para você é realmente ter as estratégias corretas e corrigir esses problemas de formação. Tenho certeza que quando você estava estudando lá no primeiro grau, no segundo grau, enfim, quando você estava se formando, né, você estava tendo a sua formação educacional, você não teve essa possibilidade de identificar essas falhas. E você está tendo essa possibilidade agora para realmente transformar a sua vida, para que realmente você dê um novo destino para ela e que você seja reconhecido, que as pessoas te reconheçam como uma pessoa acima da média. Eu tenho certeza que só por você estar aqui, isso vai acontecer. É um processo natural e eu quero te ajudar nesse processo e eu quero ser parte desse processo. Eu quero ser uma peça importante com as estratégias que eu ensino na sua evolução pessoal. E eu tenho certeza que aquele dia que você alcançar o resultado, eu quero estar lá com você no churrasco da aprovação, né? Eu quero que você me convide, eu quero estar com você, eu quero olhar nos seus olhos, quero te dar um abraço, porque eu tenho certeza que isso transformará a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que te amam e também diretamente a vida de pessoas que você nem conhece. Bom, e o que é exatamente, Lúcio, esse sistema de técnicas de estudo que você ensina? O que é exatamente o método estudo reverso? Bom, tudo começou, então, como eu disse antes, quando eu estava estudando. Então, muitas dessas técnicas eu já aplicava de forma consciente ou não durante a minha preparação. E hoje eu consegui reunir todas essas estratégias, né, que eu venho aprendendo desde que comecei a estudar, comecei a me preparar, e eu consegui reunir isso num sistema, num método realmente, ou seja, em etapas, para que qualquer pessoa possa aprender. E eu aprendi pela própria experiência que esse tipo de técnica ela não pode ser aprendida de forma passiva. Eu acredito muito no estudo ativo, que inclusive é uma das estratégias, uma das ideias, um dos princípios do próprio programa, do próprio treinamento, que é, se você tiver uma participação ativa e efetiva no aprendizado, você vai ter naturalmente uma memorização, uma absorção maior do que você está estudando. Então, por isso que eu quis que esse treinamento começasse desde a preparação que antecede exatamente o estudo em si, então passa pela organização dos seus estudos, né? E antes disso até o estabelecimento de coisas como é que você estabelece um hábito de estudo, que seja um hábito realmente firme, que você vai se manter a médio e longo prazo, que você precisa disso realmente, né? Como é que você vai ter essa preparação psicológica e essa mudança de comportamento que você precisa para aí sim se organizar? Qual é a forma melhor de organização? Qual é o melhor tipo de material para o seu aprendizado? Partindo daí, nós vamos para uma terceira etapa. Qual é a forma melhor de estudar, de ler, de assistir uma videoaula, de anotar, né? Depois, como é que eu crio um sistema de revisão disso? Porque naturalmente eu vou, isso está provado, isso é comprovado, eu vou me esquecer de grande parte em 24 horas, 72 horas você já esqueceu a maior parte do que você já estudou. Então, como é que a gente dribla essa curva do esquecimento com estratégias
que são fáceis, são objetivas, como é que eu posso usar inclusive a tecnologia a meu favor, como é que eu descubro através de uma técnica que eu chamo de estudo reverso, como é que eu faço, como é que eu identifico as falhas no meu estudo antes da prova, porque quando você chega à prova, tem um dito entre os alunos que diz o seguinte, eu só sei do que não sei no dia da prova. Então é muito ruim você esperar o dia da prova para descobrir o que você não estudou, ou o que o seu estudo não foi bom, ou foi falho. Então é melhor que você antecipe isso. A gente consegue fazer essa antecipação através do estudo reverso, que é justamente a análise de questões para retroalimentar os seus estudos. Possivelmente, se você me segue, você já conhece bem essa estratégia, a gente vai trabalhar profundamente com ela. Isso vai ser tudo de uma forma prática, ou seja, como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso estudando junto. Eu vou estudar com você, vou pegar um material, nós vamos passar aqui 1 hora, né, durante as lives, e eu vou estudar com você aplicando todas as estratégias. Tudo que eu ensino vai ser aplicado na prática, a gente vai estudar efetivamente junto. E isso vai realmente mudar a sua concepção e você vai ter a possibilidade de, em tempo real, de fazer uma intervenção, dizer, Lúcio, olha, e nesse caso aqui surgiu assim, como é que eu faço e tal? Isso é possível, porque então, a internet hoje possibilita que a gente tenha essa maravilha, que é esse contato através da rede mundial de computadores. E aí a gente vai estar aqui junto, né? Lúcio, e se eu não puder assistir essas aulas ao vivo, não tem problema, vai estar tudo gravado, organizado numa plataforma super bacana para você olhar lá quando você quiser. Lúcio, se eu tiver dúvidas, você vai ter o fórum de dúvidas. Então, é um treinamento realmente que você nunca viu. E eu tenho certeza que se você não procrastinar, se você tomar a decisão, as coisas vão se realizar para você. E esse é um primeiro passo, né, de uma grande jornada que eu tenho certeza que vai ser de sucesso para você. Bom, uma coisa que me pergunta é o seguinte, Lúcio, será que o programa, o treinamento é para mim? Eu tenho muito tempo que não estudo, enfim, eu estou parado, estou muito perdido. Olha só, o programa foi desenhado para todas as pessoas, não importa qual a finalidade do seu estudo. Se você realmente quer uma transformação, o programa serve para isso, tá? Ele serve realmente para transformar os seus estudos. Não importa o seu nível, mesmo que você já conheça muitas técnicas, eu posso te ajudar enormemente. Se você não conhece nada, vamos partir lá realmente do mais básico e vamos avançando gradativamente, tá? Então não se preocupe, porque eu tenho certeza que, independentemente do seu nível, você vai avançar comigo. Agora, se mesmo assim, durante o programa, você sentir que não está se adaptando, de repente não tem o tempo de fazer aquelas atividades, apesar de que vai ser assim, eu vou pedir muito pouco tempo do seu dia, assim, minutos mesmo, para você fazer isso, mas enfim, às vezes a vida pode te sobrecarregar e você não se adaptar ao programa. Natural, tudo bem, não tem problema, eu te dou uma garantia de 15 dias, então você acompanha o programa por 15 dias, né? Pode testar o programa, ver as ferramentas, ver as aulas, etc. E falar, Lúcio, olha, eu realmente não consegui me adaptar. Excelente, basta entrar em contato com a minha equipe por e-mail mesmo e a gente vai automaticamente devolver o seu investimento, tá bom? Então é uma garantia incondicional, você não precisa explicar nada, tá? Eu só quero ter a certeza que você está comprometido, que você quer estar ali. Não quero que uma pessoa que não queira estar ali, que esteja sendo obrigada, Lúcio, desculpa, foi meu pai que mandou fazer isso aqui, eu realmente não queria, então é melhor que você não esteja com a gente. Eu quero somente aquelas pessoas comprometidas. É muito importante que você esteja comprometido. Se você tiver, a orientação que eu dou é que nem venha. Porque, assim, realmente vai ser algo transformador. Se você quiser continuar onde você está, fique aí. É bom até não atrapalhar quem quer evoluir. Agora, se você realmente começar o programa e durante o programa perceber que ele não está funcionando para você, o que eu acho muito difícil, mas enfim, cada pessoa, cada um é cada um, você pode pedir a devolução, você tem 15 dias para isso a partir do início do programa. Lúcio, quanto vai me custar o investimento nesse programa? Eu deixei todas as informações aqui para você, detalhado, inclusive você pode clicar aí no botão e descobrir também as formas de parcelamento, tudo isso. Só quero te dizer duas coisas. A primeira é o seguinte, o tempo de matrícula ele é limitado, tá? Então a gente vai realmente fechar as vendas num dia específico. Então você vai ter uma semana aí para se matricular. Se você não conseguir se matricular, você vai ter que esperar uma outra oportunidade que eu não sei quando eu vou abrir esse programa de novo. Uma segunda coisa é que eu acredito sinceramente que para ter um excelente programa eu preciso limitar o número de vagas, ou seja, eu preciso limitar o número de pessoas
que estarão comigo nessa jornada. Então, pela toda a movimentação, né, por toda a visualização das aulas e dessa jornada que eu venho fazendo, eu tenho certeza que isso vai acontecer rapidamente, talvez já nos primeiros dias. Então, eu queria que você se antecipasse, já se organizasse, fizesse a matrícula, para que você não tenha depois que correr atrás disso, ficar me mandando mensagem, eu não vou conseguir resolver. Se realmente lotarem as vagas, eu não vou abrir exceção. Então, faça isso. E uma terceira coisa, eu falei duas, mas na verdade são três, é que se você for um dos primeiros matriculados, você vai ter um desconto exclusivo, que também está descrito aqui nessa página. Então, corra para você aproveitar e depois não ficar se lamentando, tá? Talvez amanhã você se arrependa de não ter tomado uma decisão hoje, tá bom?